O futebol aqui no Brasil ainda está parado por causa da pandemia. Mas para um clube da segunda divisão do Paraná, essa história parece ser um pouco diferente. Mesmo com a proibição, esse time movimentou numa única partida milhões de reais em casas de apostas pelo mundo. Isso sem entrar em campo. Uma investigação do Fantástico vai mostrar agora como funcionam os jogos fantasmas. Em tempos de pandemia, o gigante de concreto se calou. No lugar da torcida, o que se ouve por aqui é o barulho frenético de ambulâncias trazendo pacientes para o hospital de campanha montado no complexo do Maracanã. Em meados de março, o futebol foi suspenso em quase todo o mundo. Os gramados ficaram vazios e as arquibancadas perderam o colorido. Ver os estádios assim entristece torcedores e jogadores e assombra as casas de apostas, que têm nesse esporte o carro-chefe de um negócio que movimenta muito dinheiro. Os apostadores movimentam trilhões de reais por ano em bancas virtuais, muitas em paraísos fiscais, onde a prática é legalizada. Esse mercado de cifras astronômicas atrai quadrilhas internacionais que misturam futebol e apostas para ganhar dinheiro sujo. A fraude do momento é o jogo fantasma. O jogo fantasma é uma partida que simplesmente não é jogada na forma acordada. Esses jogos são falsamente anunciados para as casas de apostas, apostadores e público com a intenção de obter ganhos nos mercados de aposta. Matias Mendes trabalha em uma agência no Uruguai que monitora sites de apostas do mundo todo. Quando o volume apostado é atípico, as bancas são avisadas de que o jogo é suspeito. Esse alerta, por exemplo, surgiu na Ucrânia no fim de março. Em plena pandemia, 4 jogos fantasmas movimentaram quase 3 milhões de reais em apostas. A Associação Ucraniana de Futebol descobriu que grupos criminosos usaram o nome de clubes amadores locais e anunciaram as partidas na internet. A polícia de lá investiga o caso. Aqui no Brasil também houve um caso suspeito de jogo fantasma. Ele até foi anunciado na internet, mesmo com o futebol paralisado no país. O Fantástico foi atrás de provas que confirmassem que, de fato, os times entraram em campo. Mas nossa investigação descobriu fortes indícios de que essa partida nunca aconteceu de verdade. No dia 25 de março, mais de 200 sites de fora do Brasil receberam apostas para o que seria um jogo amistoso entre o Andraus do Paraná e o Serrano da Paraíba. 2 times que disputam a segunda divisão dos estaduais. Para nós, na perspectiva dos mercados de aposta, houve uma partida, mas não sabemos se a partida existiu. Não temos informação que confirme que efetivamente o jogo teve lugar. Não teve nenhuma cobertura midiática, não teve cobertura nas redes sociais, não há maior informação do que aconteceu. Mesmo sem provas, o jogo entre Andraus e Serrano movimentou pelo menos 10 milhões de reais em apostas, chamando a atenção dos auditores. Veja esse gráfico. No primeiro tempo, com a suposta partida empatada, o interesse dos apostadores foi dentro do esperado. Mas na etapa final, apostas atípicas na vitória do Serrano levantaram a suspeita de que o resultado pode ter sido manipulado. Os números, os resultados que nós temos da partida não são lógicos. Nós procuramos Nadim Andraus, dono do clube paranaense. O senhor Nadim está? Não? O empresário tem uma ficha polêmica. Já se envolveu em brigas à beira do campo e em casos suspeitos de manipulação de resultado. O dirigente não quis gravar entrevista. Quem falou com a gente foi o advogado Marluz Daledoni. Ele insiste que o jogo contra o Serrano aconteceu. Trata-se de um jogo treino em que o elenco foi formado para esse jogo. Existem provas mostrando que esse jogo aconteceu? Sim, existem. O senhor poderia passar para a gente? Sim, sem problema. Até essa reportagem ir ao ar, insistimos com o pedido, mas nada foi apresentado. Nas redes sociais, o único registro sobre essa partida veio de internautas ironizando a possibilidade de os times entrarem em campo durante a pandemia. Nós também procuramos Sidney Oliveira, presidente do Serrano. O dirigente indicou um advogado. A versão apresentada por ele é difícil de acreditar. O Serrano diz que jogou, mas com atletas que não eram seus. O time do Serrano não se deslocou ao Paraná, né? O que ocorreu foi
selecionado jogadores lá no Paraná, certo? Para fazer esse jogo treino. Lá não tinha jogador profissional nem amador do Serrano. O senhor acha que alguém vai acreditar nessa versão de que o Serrano emprestou o nome para jogadores lá do Paraná entrarem em campo? Quem está dizendo que o Serrano emprestou o nome é você. Essa versão não bate com a do advogado, do Andraus. O objetivo era ver se existia algum jogador do Serrano com potencial para ingressar no Clube Andraus Brasil. Nossa apuração chegou aos presidentes das federações de futebol do Paraná e da Paraíba. Ambos se mostraram surpresos com a informação de que Andraus e Serrano teriam se enfrentado e vão abrir processo administrativo. Não houve jogo nenhum, aqui foi suspenso tudo, né? Se trata-se de acusações gravíssimas e devem ser apuradas pelos órgãos competentes e punidos se assim estiverem errados. Para Pedro Trengrauce, que é membro da Aliança Global pela Integridade do Esporte, promover jogo fantasma é crime. Colocar jogos que não existem para receber apostas é, no mínimo, estelionato, já é crime. Além do Serrano, o Andraus queria fazer mais 4 amistosos em plena pandemia. O Fantástico teve acesso a ofícios que confirmavam as partidas, que apesar de planejadas, não chegaram a acontecer. Os adversários, times pequenos e até inativos do Nordeste, como o Zumbi do interior de Alagoas. O ofício confirma a partida para o dia 1º de abril e tem a assinatura de Luciano Peixoto da Silva. Por telefone, ele negou que tenha assinado o documento. Eu nem conheço o time Andraus, nem sou presidente de Zumbi, nem sou nada, como é que tem a ver? O que é que eu tenho a ver com isso? O presidente do Palmeira, do Rio Grande do Norte, também diz que não assinou nenhum ofício. Mas tem uma assinatura do senhor a caneta aqui. Não, mas não assinei. Não é minha, com certeza não. O presidente do Confiança da Paraíba diz que não sabia do tal jogo e que alguém deve ter usado a assinatura dele de maneira criminosa. Alguém está usando a minha assinatura e eu posso confirmar a você que nenhum atleta hoje está em atividade com o clube, a não ser 3 atletas. Já o presidente do Barbalha, do Ceará, confirmou o convite. O ofício deixa claro que o amistoso seria com jogadores profissionais. Está até errado o ofício que fala em profissional, mas não nada profissional. Seria categoria de base. Mas mesmo estando errado o ofício, o senhor assinou mesmo assim? Eu assinei sim. Assinou e ainda nos enviou um banner anunciando o jogo com as equipes profissionais. São muitos os indícios de irregularidades. Procurada, a Polícia Federal informou que não se manifesta sobre supostas investigações em andamento. Nesse esquema milionário, muitas perguntas ainda estão sem respostas. Quem ganhou com isso? Talvez seja também uma segunda boa pergunta. Quem está ganhando com isso? E como?